Olá, seja bem-vindo ao canal Top Fatos. A engenharia das construções dos povos antigos faz com que o mundo moderno crie incontáveis especulações, devido à tamanha precisão das suas estruturas. Hoje nós mostraremos algumas técnicas da engenharia antiga que são quase impossíveis de reproduzir nos dias atuais. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Os Incas foram pessoas altamente desenvolvidas da América, integrando principalmente as tribos Quechuas e Amairá. Eles tinham posses de terras em grandes proporções. Para compreender melhor, imagine que esses indígenas ainda tenham a sua civilização em massa no seu antigo território. Essa área teria aproximadamente o tamanho do México, o país que faz parte dos 15 maiores do mundo em questão de área. Essa civilização existiu apenas por cerca de um século, mesmo sendo descendente de povos milenares. O Império Inca caiu devido à interferência espanhola em 1526 d.C. Os europeus trouxeram doenças que mais tarde tornaram-se uma epidemia dentro dos povos indígenas, fazendo com que eles fossem dizimados. Dentre as vítimas estava o governante Inca e o seu filho mais velho, deixando em dúvida quem realmente deveria assumir o maior cargo de poder. Isso resultou numa guerra civil no momento mais inapropriado, devido às ambições dos espanhóis que se aproveitaram da situação e tomaram o poder para si, derrubando o Império Inca. Mas antes disso, os Incas investiram fortemente em arquitetura. Uma das obras mais intrigantes existentes nessa região é a Cantaria Inca, pois eles cortavam as pedras em ângulos quase impensáveis nos dias de hoje e simplesmente as encaixavam, sem o uso de nenhuma mistura conhecida, de forma totalmente incomum, pois quando encaixado torna-se literalmente impossível a passagem de um único fio de cabelo. Um fato bastante curioso está diretamente ligado aos ângulos usados pelos artesãos, pois as pedras não foram cortadas em linha reta. Assim, cada lado é ligeiramente ondulado, de uma forma que se encaixa perfeitamente no bloco vizinho com muita precisão. Atualmente, a técnica teria sua reprodução nos dias atuais dada como impossível. Apesar de diversas pesquisas já terem sido feitas, ainda não foi descoberto o verdadeiro motivo para esse formato longe dos padrões, pois segundo especialistas, a construção teria sido erguida em menos tempo, caso todos os blocos fossem enquadrados. Porém, diferente de construções modernas, as paredes incas se inclinavam cerca de 4,5 graus para dentro, fato que as torna resistentes até mesmo a terremotos. Esse fator também tem como soma o peso dos tijolos, que podem variar de 50 a 100 toneladas. Apesar de serem cortes extremamente precisos, não se sabe ao certo quais ferramentas foram utilizadas para produzi-los, pois os Incas ainda não conheciam o ferro e todas as marcas de ferramentas encontradas nas pedras não batem com nenhuma conhecida pelos arqueólogos. Algumas das cicatrizes desse trabalho são perfeitamente redondas, de forma que o homem moderno seria incapaz de reproduzir com exatidão, sem a utilização de nenhuma ferramenta elétrica. Pesando mais de 1.442 toneladas, a Pedra do Sul é o maior monólito trabalhado da Terra, sendo ainda mais pesada que a Pedra da Mulher Grávida, que pesa cerca de 1.000 toneladas. Essas duas pedras estão localizadas em Baalbek, no Líbano, e estão separadas apenas por alguns metros. Apesar de nenhuma dessas pedras virem do principal templo de Júpiter, que fica a apenas 900 metros a noroeste, elas também são extremamente peculiares. O Templo de Júpiter, como ficou conhecido, foi erguido nos anos 60 d.C., tendo como principal objetivo a aprovação do poder romano para as nações do Oriente Médio, sendo utilizado como templo de adoração ao Sol. O lugar foi visitado por todos os governantes importantes da época e até os dias de hoje impressiona todos que o visitam devido à sua grandeza e à sua complexidade. Segundo os arqueólogos, apenas para construir a base do templo foram utilizadas pedras e até 1.400 toneladas, todas perfeitamente alinhadas, erguidas a 5 metros de altura, mas esses dados não levam em conta o teto do templo, que ultrapassa 95 metros de altura.
O terraço chama a atenção devido a 3 pedras colossais que foram dadas como as maiores do mundo. Cada uma tem cerca de 20 metros de comprimento, aproximadamente 4 metros de altura e 3 metros de largura. O peso delas é estimado entre 1.000 e 2.000 toneladas, sendo compostas de granito vermelho que foram extraídos de uma pedreira, onde há ainda pedras já talhadas, que ficam a mais de 1 quilômetro de distância. Com relação à construção, esse fato leva muitos arqueólogos a acreditarem que ela não foi feita pelos romanos, porque essas pessoas não se aprimoraram em construções megalíticas. O Templo de Júpiter tem a afirmação dos ufólogos de ser procedente de algum poder oculto especial, com força sobre-humana empregada para canalizar, levantar e transportar esses imensos blocos. O famoso Terraço de Baalbek é uma construção que a arqueologia moderna, com todos os recursos de que dispõe, é incapaz de explicar e de replicar devido à perfeição de cada metro erguido. Nem mesmo as máquinas mais potentes do mundo moderno seriam capazes de mover o talhar com tamanha exatidão como essa civilização fez. O Egito Antigo é conhecido devido às grandes pirâmides que intrigam a humanidade até os dias de hoje, devido à complexidade dessas construções. Os inúmeros fatos intrigantes fizeram com que os estudiosos passassem a buscar uma explicação para ter uma resposta mais exata. Joseph Davidovich é o professor da Universidade de Toronto, localizada no Canadá, e foi o autor de uma das teses mais contraditórias de todos os tempos. Para sua discussão, ele fornece a prova mais evidente de uma tecnologia sofisticada muito diferente da nossa. Análises químicas dos blocos de construção indicaram que eles foram feitos a partir de inúmeros pedaços de calcário colados. Dessa forma, as pedras não teriam sido cortadas, mas sim fabricadas. Mas os egiptólogos ainda viram que elas foram cortadas, sendo abertos buracos do calcário com metal, em um processo demorado que atualmente é repetido pelas atuais furadeiras, no entanto, com uma velocidade significativamente maior. O processo é dado como simples, batia-se na talhadeira que girava pouco antes da próxima partida, e assim, respectivamente. Feitos os buracos, inseriram-se neles cunhas de madeira, que eram molhadas em seguida. A dilatação da madeira quebrava o calcário que era esculpido. No entanto, esse processo ainda é desconhecido pelo mundo arqueológico, pois não se sabe perfeitamente como tudo foi feito, porque quando a pirâmide de Gizé estava pronta, ela dispunha de faces completamente lisas, mas que degradam com o tempo. Esse procedimento não foi apenas utilizado nas pirâmides, mas em todas as construções do Egito Antigo, incluindo inúmeros artefatos com cortes tão precisos que são simplesmente impossíveis de serem duplicados nos dias de hoje. Em sua maioria, os artesãos preferiam utilizar a pedra calcária, porém esse não era o único material utilizado. Inúmeros outros tipos de artefatos também serviam para fazer esculturas e para usinagem, que apesar de não ser um assunto discutido abertamente, é incontestável. Há um corte de serra encontrado em um basalto no Planalto de Gizé, provando que algum tipo de tecnologia de usinagem era usada nos tempos faraônicos. Outro exemplo realmente impressionante são os furos feitos em pedras extremamente sólidas, com tamanha perfeição que se assemelham a um furo produzido por brocas modernas. Esse fato ainda leva em consideração a margem de erro, que é praticamente inexistente, sendo apenas de 0,18%. Essas obras são classificadas ainda hoje como as melhores e mais impactantes da história da humanidade. Isso porque elas conseguiram aquilo que é considerado impossível até mesmo no mundo moderno. Qual dessas obras mais te impressionou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com um amigo ou com a sua família. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!